Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo hoje está a Jéssica. Oi, galera! Como vocês estão, galerinha? Tudo bem, povo? Tudo bom? Tem algum recado pra começar? Acho que hoje não. Não? Gente, pelos Não, só um recadinho. Na verdade, gente, só um recadinho de sempre, só lembrando. Quem quiser me hospedar em férias... Sempre, né? Tô aqui. Você viu que alguém comentou no nosso Insta que a pessoa tá a fim de comprar uma casa pra te emprestar, né, na praia. Se tivesse dinheiro, tinha comprado uma casa, só pra dar pra Jéssica ficar. Gente, sério, eu não vi, mas eu amo. Obrigada, gente, é isso. Moro no Rio de Janeiro, tem um sofá-cama, cabe 2 pessoas, perfeito, me chama, entendeu? É isso que eu preciso, só isso, gente, obrigada. Bom, gente, só um recadinho é que a Fabi provavelmente não vai participar dos próximos episódios por um tempinho, porque ela ganhou uma bolsa de um curso. A menina é estudiosa, né, cara? E aí ela tá tendo aula no dia da gravação e no horário da gravação. E aí é isso, então... não sabemos quando que volta os horários bons pra ela gravar, mas enquanto isso a gente fica aqui, cuidando de tudo e... falando mal dela, aquelas. Então, não tem recado. Então, bora lá para o episódio de hoje. Bora. O episódio de hoje, na verdade, é sobre 2 pessoas, como vocês puderam ver aí no nome do episódio, né? Então, eu vou falar aqui sobre o primeiro moço, o rapaz, o Nathan Freudenthal Leopold Jr., esse nominho, né? Ele nasceu em 19 de novembro de 1904, em Chicago. Os pais dele eram a Florence e o Nathan Leopold, né? O senior, que seria o pai dele. Que eram 2 imigrantes judeus alemães que haviam feito uma fortuna desde que eles foram para os Estados Unidos, porque eles abriram uma empresa de transportes e deu super certo. Então eles ficaram muito, muito, muito ricos. E aí dizem que o Nathan era uma criança prodígio que teria começado a falar as primeiras palavras aos 4 meses de idade. Mas, assim, ele era inteligente? Era. Mas grande parte dessas afirmações que ele seria uma criança prodígio são meio exageradas e retiradas da autobiografia dele. Então não dá pra confiar muito. Aquelas... Eu era muito inteligente quando era criança, enfim. Ele era inteligente, gente, né? Mas é que sempre... A maioria das pessoas já foi inteligente, né? A gente tem uma decepção depois que vira adulto. Exatamente. Eu mesma, eu era uma criança muito inteligente. E virei isso, né? Isso aí, né? Hoje estamos aí falando errado. Hoje estamos aí. Bom, o que se sabe é que quando ele era bem novo, ele sofreu bullying na escola pública, quando ele estudava na escola pública, né? E mais tarde ele foi abusado sexualmente por uma governanta chamada Matilda, quando ele tinha 12 anos. Então, isso foram as coisas que marcaram muito ele. Mas o Nathan realmente era bastante inteligente, o que diferenciava ele um pouco dos colegas, e ele tinha dificuldade em fazer amigos. E aí ele sempre foi muito solitário, grande parte da vida dele, muito também por conta da atitude dele, que ele se achava superior às outras pessoas, mas acho que é meio que uma forma de se proteger também, sabe? Você sofre bullying, e aí você fica, não, mas eu sou melhor que eles e tal. Ele era riquinho rico. Então, ele se achava por ser mais inteligente e também porque era mais rico que os outros. Aí o moleque babaca, né? E aí quando a família dele se mudou para um bairro super exclusivo só de gente rica, esse bairro chama Kenwood, em Chicago, ele foi transferido então para a escola particular de Harvard, escola para meninos, e lá o avanço educacional dele foi ainda mais rápido, né? Passando para a faculdade aos 15 anos, e desenvolvendo um grande interesse pela ornitologia, que é o estudo dos pássaros. E foi na universidade. Já ia dar um Google aqui falando que é isso. Ornitologia. Estou certa? Não sei se eu falei certo. Agora eu fiquei na dúvida. Sim, é estudo dos pássaros. Que é uma coisa muito comum nessa época, né? As pessoas saíam observar pássaros. E Sim, hoje em dia se perdeu, essas né? coisas.
Acho engraçado. E a Até nossa porque, né, bióloga de galera? plantão diz que está certo. Bom, e aí ele foi para a Universidade de Chicago em 1920 e foi lá que ele conheceu a outra figura no nosso episódio, que é o Richard Loeb. Loeb ou Loeb? Não sei, Loeb. Esse é o nome do outro moço. Richard Albert Loeb nasceu dia 11 de junho de 1905 em Chicago e também era um garoto prodígio de uma família rica. Ele era o terceiro de 4 filhos do casal Anna Henrietta e Albert Henry Loeb. Albert era um advogado famoso e havia sido vice-presidente da Sears, Roebuck Company. Ou seja, A né? Sears, pra quem não sabe, a Sears era uma empresa que existe desde, tipo, do Velho Oeste, lá, assim. Que era uma empresa de catálogo. Aí, o que eles faziam? Eles deixavam o catálogo deles em lojinhas, tipo, a mercadinho de cidade pequena, sabe? Aí você podia encomendar coisa com eles. E aí você encomendava e eles entregavam no país inteiro, nos Estados Unidos. E eles vendiam desde, assim, roupa, coisas pra casa, até uma casa inteira. Você podia comprar uma casa do catálogo da Sears. E a empresa era gigante, gigante, gigante. Então, nessa época, a empresa já era grande. Eu sei que em 2000 e pouco eles foram vendidos, né? Mas o cara, pra vocês terem noção, que o cara realmente era muito rico. Ele era vice-presidente da Sears. Então, assim, a gente tá falando de família bilionária, assim, é surreal. Ou seja, né? 2 patricinhos. Eles eram 2 playboyzinhos. Richard era muito inteligente e chegou a pular vários anos na escola, muito graças à supervisão constante de sua babá, que era muito exigente e disciplinadora. Quando eu ouço babá assim, lembro daquelas, tipo, babá alemã que vem em filme, sabe? Antigo. Bem brava, né? Bem brava. Tipo, a diretora da Matilda, sabe? Uma coisa assim. Devia ser tipo isso, assim, né? Ao contrário de Nathan, ele conseguia ser carismático e popular, mas também tinha um lado mais sinistro. Ele se tornou um ladrão talentoso desde a infância e conseguia mentir com facilidade se fosse pego. Ele também desenvolveu uma elaborada vida de fantasia, como um mestre de crime, e seus interesses evoluíram de pequenos furtos familiares a furtos em lojas, vandalismo e incêndio criminoso. Aquele lance também do playboyzinho que acho que nunca vai dar ruim, né? Então, eu vejo esse caso dos dois, que é muito tipo os meninos ricos que querem chamar atenção, sabe? Sim. E que eram negligenciados em casa porque não tinham atenção em casa. E, sabe, não tinham, tipo, os pais só dão dinheiro, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, tanto o Nathan, por ele ter sofrido na escola e sofreu abuso sexual, e parece que ele, tipo, os pais não deram atenção pra isso. E tanto o Richard, que, né, essas coisas, tipo, fazer pequenos furtos e tal, é um negócio de chamar atenção, né, cara? É um modo, porque ele é pré-adolescente, adolescente ainda, né? Então é o jeito que ele sabe que os pais vão dar atenção pra ele. Então, tipo, e eles não fizeram nada, assim, pra parar esse comportamento dele, sabe? Então, todo esse caso aqui, você fica muito puto com eles, você fica revoltado, mas no fim você entende que afinal eram 2 jovens com merda na cabeça, né? E enfim. Sim. A gente já falou alguns casos de, tipo, playboyzinho, né? Consequências. Já. Então, tem muito disso. Bom, o Richard, ele foi admitido na Universidade de Chicago aos 14 anos, onde ela acabou fazendo amizade com o Nathan, então, né, que era apenas um ano mais velho. E aí, em 1921, ele foi transferido para a Universidade de Michigan. E 2 anos depois, apesar daí ter um histórico acadêmico um pouco mais irregular e sofrer de alcoolismo, isso adolescente, tá, gente? Ele se tornou o mais jovem graduado da história da escola aos 17 anos. Então, assim, nessa época ele já bebia bastante. Já esse comportamento, né, de adolescente, realmente, de querer chamar atenção e tal, e, né, acaba caindo em droga, caindo em álcool e sofre com um vício. Então, mesmo assim, ele conseguiu ir bem na escola, bem o suficiente pra passar, né? E já o Nathan, ele era super, super, super dedicado, assim, ele sempre manteve as notas altas, e ele se formou com honras na Universidade de Chicago em março de 1923, e os dois, então, seguiram os estudos de pós-graduação na Universidade de Chicago,
reunindo-se e desenvolvendo uma conexão mais profunda. E aí que começou a dar problema, porque eles se tornaram dependentes um do outro. E eles tinham uma relação... tipo a que a gente viu dos meninos de Columbine, né? Que um é o mais ativo e o outro é o passivo, assim, no relacionamento de, tipo, se impor, sabe? Um é o chefe e o outro é o submisso que faz tudo o que ele manda, sabe? Então eles tinham muito essa relação de dependência, o que acabou dando muita merda. Acaba que um é mais dominante que o outro. Isso, mais dominante, exatamente. Uhum. E tanto que, né, o Nathan, ele acabou tendo, assim, ele tinha uma fantasia de rei escravo mesmo, sabe? Ele, tipo, que ele queria fazer... Ele conta, assim, nos textos dele depois, que ele tinha inveja da comida que o Richard comia, porque ele nunca ia ser tão próximo quanto aquela comida que ele tava botando na boca, sabe? Meu um negócio Deus. doentio. Ele virou uma dependência entre eles dois, porque eles não tinham mais ninguém, né? Tipo, se você for ver, assim, né? Tipo, eles têm família, mas são basicamente negligenciados. Sim, se você pensar também que, tipo... também tem todo o lance de que se... Eles sim... bom, você vai falar isso. Fala primeiro, depois eu falo. Bom, então os dois se completavam, né? Basicamente, porque o brilhante, mas socialmente inepto Nathan, ele ficou encantado com o belo e vivaz Richard. E o Richard encontrou um excelente alter ego pro seu mundo de fantasia, no qual ele era superior, né? Ele era o rei. E aí eles se tornaram inseparáveis e chegaram também a desenvolver um relacionamento sexual amoroso entre eles. Então era total dependência, assim, um do outro. Porque um era mais dominante, né? O Richard era super controlador e, inclusive, ele era super sedutor, assim. Sabe aquela pessoa que te convence a fazer qualquer coisa? Então ele era assim. E o Nathan já era aquela pessoa que vai fazer tudo por você. Então eles se encontraram, assim. Foi realmente... sabe, um pro outro. Sim, que eu ia falar, né, é que também se você pensa também de uma questão de relação homoafetiva, né, é muito difícil você ter um relacionamento homoafetivo saudável nessa época, sabe, nos anos 20. Exato. Então, já é tudo muito tóxico, né, tudo muito escondido, tudo muito, mesmo que não seja escondido, mesmo que eles sejam muito ricos, né, isso não privava eles de vivenciar, né, todo o preconceito que poderia acontecer com eles, né. Exatamente. Richard conseguia ser muito persuasivo, já que havia crescido aprendendo a mentir para esconder seus roubos. Assim, ele convencia Nathan a se envolver cada vez mais em suas atividades criminosas, usando promessas de favores sexuais. Com o tempo, ele começou a ficar obcecado com o conceito de crime perfeito e tinha certeza que os dois conseguiriam fazê-lo. É aquilo, né? Nós somos muito inteligentes, somos jovens, somos capazes, somos ricos, o crime perfeito vem aí. Nathan era particularmente fascinado com o conceito de super-homens de Friedrich Nietzsche. Friedrich, obrigada. Friedrich Nietzsche. Eu só sei falar um Nietzsche, eu nunca vou... Friedrich. Eu acho que é Friedrich. isso. Esse conceito em alemão, Übermenschen. Se Obrigada. eu falei certo, não sei, gente. Os alemães aí que se virem. Vocês que lutem. Interpretando-os como indivíduos transcendentes, possuidores de capacidades extraordinárias e incomuns, cujo intelectos superiores lhes permitiam elevar-se acima das leis e regras que limitavam a população média e sem importância. É meio que todo o resto da humanidade é insignificante perante a gente, né? Isso, a gente é tão foda que as leis e as regras sociais não se aplicam a gente, de tão superior que a gente é, sabe? Então, subiu total pra cabeça dos moleques, né? Sim, e considerando também que não tinha muita reflexão social da época e que o dinheiro mandava mais explicitamente, né? Nathan acreditava que ele e Richard eram tais indivíduos e, como tal, por interpretação sua das doutrinas de Nietzsche, eles não estavam vinculados a nenhuma ética ou regras normais da sociedade. Em uma carta a Richard, Nathan escreveu: "Um super-homem é, por causa de certas qualidades superiores inerentes a ele, isentos das leis ordinárias que governam os homens. Ele não é responsável por nada que possa fazer.
Ou seja, né, ele é tão pica, né, que não vai caber dentro da nossa não lógica. cabe a humanidade plebe julgá-lo pelo que ele faz de tão superior que ele é, tipo... E eles realmente acreditavam nisso. Cara, adolescente, né, mano? Adolescente é essa cabeça de bosta aí. Não, adolescente não morre, né? Adolescente não vai dar ruim nenhum. Exato. Nossa, quanta merda, né, cara? Porque realmente não tem noção do perigo, né, cara? É foda. E aí eles se tornavam cada vez mais ousados, né, com os crimes. Porque aí eles invadiram uma casa de fraternidade na Universidade de Michigan, onde eles roubaram canivetes, uma câmera e uma máquina de escrever, que eles mais tarde usaram para digitar uma carta de resgate. Mas eles ficavam desapontados, porque as pessoas não davam atenção para esses crimes dele, que era geralmente o que eles queriam, né? Tipo, eles queriam atenção e ninguém dava bola de pai. Os moleques roubaram um negócio aqui, foda-se, sabe? Tipo, foda-se. E assim eles decidiram se concentrar no tal do crime perfeito, que ninguém ia conseguir ignorar, que era realmente isso. Eles queriam que ninguém ignorasse o que eles estavam fazendo. E aí, quando eles tinham, né, 18 e 19 anos, eles decidiram que iam sequestrar e assassinar um adolescente mais novo, e esse seria seu crime perfeito. Mas, gente, uma ideia de bosta, uma ideia tão bosta. Esses dois, sério, é pra tu ver que a adolescente é igual desde aquela época, né? Eles adolescente realmente... é um grande merda, insuportável desde então. Então, exato. Cara, eles realmente achavam que ia dar certo esse plano merda deles. É muito ridículo esse plano deles, gente, vocês vão ver. E aí eles passaram 7 meses planejando tudo, desde o método de sequestro até a eliminação do corpo. Para atrapalhar a investigação e fazer com que ninguém descobrisse a real natureza do crime, eles decidiram fazer um pedido de resgate e elaboraram um plano para coletar esse resgate, envolvendo uma longa série de instruções complexas a serem comunicadas, uma de cada vez por telefone. Então eles tinham, tipo, cara, sério, era o plano do Tico e Teco, assim, pra receber o dinheiro do resgate, sério. Como Pink Cérebro. O Pink Cérebro, exatamente. É o Cebolinha fazendo o plano. Sério, vocês não tem noção. E aí eles digitaram, né, datilografaram o conjunto final de instruções envolvendo a entrega do dinheiro em uma nota de resgate, usando essa máquina de escrever que eles tinham roubado da Casa da Fraternidade. E eles escolheram um cinzel como arma do crime, né? Um cinzel que é um negócio pra esculpir, né? Aquele tipo um picador de gelo, mas é pra esculpir. E aí eles compraram o cinzel, que eles iam usar pra matar essa pessoa que eles decidiram matar. Quer dizer, decidiram que ia ser uma vítima, né, mais novo que eles. Mas eles não tinham decidido ainda quem seria essa vítima. Isso tá me lembrando um filme, depois eu falo. Mas enfim. Então, tem filme baseado nesse caso. Então. Eu acho que é mais pro final que a gente fala de filme. Mas exato, tem. É que lembrou um filme dos meus filmes favoritos da vida. Mas enfim, eles começaram, né, a procurar qual seria a sua vítima, rondando a escola de Harvard para meninos que haviam frequentado. E isso já é burrice, né? Porque eles vão num ambiente conhecido. Eles são burros. Eles são espertos pra estudar, sabe? Tudo o resto eles são burros. E uma galera que, tipo, não conhece, né? Num outro bairro. Não, vou aqui no colégio do qual eu estudei. Exato. Porra. Decidiram que o escolhido seria Robert Franks, de 14 anos, cujo pai, Jacob Franks, era um fabricante de relógio muito rico. Eles também moravam em Kenwood e Robert era primo em segundo grau de Richard e já havia frequentado a casa dele algumas vezes para jogar tênis. Em 21 de maio de 1924, eles colocaram um plano em ação. Usando um carro que Nathan alugou sob o nome de Morton de Ballard, eles ofereceram uma carona, né, para Robert, enquanto ele voltava para a escola, né? O menino inicialmente recusou, porque seu destino estava a menos de 2 quarteirões de distância, mas Richard o convenceu a entrar no carro para discutir uma raquete de tênis que ele estava usando, né, para conversar sobre aquilo. Como o assassinato realmente aconteceu, varia conforme as fontes. Mas há um consenso que Nathan dirigia enquanto Richard estava no banco de trás com o cinzel. Depois que o menino entrou no carro, Richard o atingiu várias vezes na cabeça com um instrumento. Depois o puxou para o banco de trás e o amordaçou, onde ele morreu. Gente, foi muito sujo. Exatamente. Esse é o plano mirabolante deles. Dentro de um carro alugado. Com sabe? cinzel. Pelo amor de Deus.
Essa é a esperteza desses dois. Tipo, sério, cara. E aliás, gente, cinzel é tipo um... Como é mesmo? Não... É tipo um picador de gelo. Isso que eu falo. Eu tava É. tentando achar uma expressão melhor. Eu ia falar uma espátulazinha, porque que fúria. Não, Mas é tipo isso. É, tipo um picador de Tipo gelo. um picador de gelo. Ou seja, fez sujeira, gente. Fez. Não foi um corte. Mesmo um corte faria sujeira. Mesmo corte, né, cara? Se eles estavam tudo... Ai, o plano perfeito, crime perfeito, que a gente nunca vai ser pego, já começaram errado, né? Não, já pegaram um menino que eles conheciam, num lugar que eles conheciam, sabe? Tipo, num carro alugado. Tipo, sério, cara. Esses dois é realmente, assim... merecem um prêmio, realmente, de burrice. E aí, com o corpo no chão do carro, fora de vista, né? Os dois dirigiram pro local de despejo, né? Que eles tinham determinado, perto de Wolf Lake, em Hammond, Indiana, que fica a 40 quilômetros ao sul de Chicago. Após o anoitecer, eles removeram e descartaram as roupas do Robert, então esconderam o corpo em um canal. Tipo, na verdade, não é bem um canal, é assim... É aqueles negócio que passa esgoto, mas é aberto, sabe? É tipo um canal mesmo, mas é de pedra, assim, enfim. Era esse canal ao longo dos trilhos da ferrovia ao norte do lago. Então, para dificultar também a identificação do corpo, eles derramaram ácido clorídrico no rosto e nos genitais do corpo, né, para disfarçar o fato de que o menino era circuncidado. Então, né, enfim, a polícia não vê tão fácil, né, que seria o menino de uma família judia. E aí, quando o Nathan e o Richard voltaram para Chicago, a notícia de que o Robert tinha desaparecido já tinha se espalhado. Afinal, era uma criança que não voltou para casa, né? Óbvio que vai todo mundo procurar no mesmo dia. E o Nathan ligou para a mãe do Robert e se identificou como George Johnson e disse para ela que o menino tinha sido sequestrado e que ele ia enviar as instruções do resgate para ela. E aí, depois que eles enviaram a nota de resgate datilografada e queimaram as roupas manchadas de sangue, eles limparam as manchas de sangue no estofamento do carro alugado e passaram o resto da noite jogando cartas. E assim, esse plano mirabolante que eles passaram 7 meses planejando, eles não... Cara, eles não fizeram nem tipo, vamos ajeitar nossas histórias e arrumar álibi, sabe? Não. Eles não fizeram nada. Realmente, assim, cabeça de vento, esses dois. Gente, sinceramente. Sinceramente. Tem que rir, porque é ridícula a situação, sabe? Mataram o menino por nada, assim. Foi isso, mataram a criança. Eles mataram pelo prazer de tentar fazer aquilo que eles não conseguiram. Foi. Não vamos ser pegos. Era esse assim, a emoção que eles queriam, mas no fim eles foram pegos porque foram burros, né? Exato. A família de Robert recebeu a carta de resgate, né, na manhã seguinte, e ela dizia: Caro senhor, como você sem dúvida já sabe, seu filho foi sequestrado. Permita-nos assegurar-lhe que ele está bem e seguro no momento. Você não precisa temer nenhum dano físico a ele, desde que cumpra cuidadosamente as instruções a seguir e outras que você receberá por comunicações futuras. Se você, no entanto, desobedecer a qualquer uma das instruções, mesmo que levemente, sua morte será a penalidade. Por motivos óbvios, não faça absolutamente nenhuma tentativa de se comunicar com as autoridades policiais ou qualquer agência privada. Se você já se comunicou com a polícia, permita que eles continuem suas investigações, mas não mencione essa carta. 2. Garanta que antes do meio-dia de hoje, $10.000. Esse dinheiro deve ser composto inteiramente de notas antigas nas seguintes denominações: $2.000 em notas de 20, $8.000 em notas de 50. O dinheiro deve ser velho. Qualquer tentativa de incluir notas novas ou marcadas tornará todo o empreendimento fútil. O dinheiro deve ser colocado em uma grande caixa de charutos ou, se for possível, em uma caixa de papelão reforçada, bem fechada e embrulhada em papel branco. O papel de embrulho deve ser selado. E 3. Tenha o dinheiro assim preparado conforme indicado acima e permaneça em casa depois de 13h. Verifique se o telefone não está em uso. Você receberá uma comunicação futura instruindo quanto ao seu curso futuro.
Como uma palavra final do aviso, essa é uma proposta estritamente comercial e estamos preparados para colocar nossas ameaças em execução se tivermos motivos razoáveis para acreditar que você cometeu uma infração das instruções acima. No entanto, se você seguir cuidadosamente nossas instruções ao pé da letra, podemos garantir que seu filho será devolvido com segurança dentro de 6 horas após o recebimento do dinheiro. Atenciosamente, George Johnson. Então, assim, eles ainda foram filho da puta, né, cara? De dar esperança pra família, falando que foi um sequestro e tal. Tipo, sério. Sim, porque ainda a família acreditando que o garoto poderia estar vivo. Exato. E fazendo buscas e tal, né? Bom, o Nathan, ele ligou uma segunda vez. E aí ele editou o primeiro conjunto de instruções, né, pro pagamento do resgate. E esse plano Esse plano deles, que era, assim, absurdo, tinha várias e várias camadas, parou quase imediatamente quando uma pessoa da família esqueceu o endereço da loja, que era pra passar, onde ia receber o próximo conjunto de instruções, e o plano foi totalmente abandonado quando chegou a notícia de que o corpo do Robert tinha sido encontrado. Mano, eles nem pra esconderem até... Não, Nossa. não. Gente, sério, de uma burrice. Cara. 2 dias durou esse plano deles. 2 dias, cara. E assim, eu vou deixar no nosso Discord. Pra quem pergunta onde tá, quando a gente comenta, tem artigo, tem tal coisa, tá tudo no nosso Discord, tá, gente? O link você encontra na nossa bio do Insta ou lá no site também tem. Então tem lá a seção do Discord no geral, tem notícias e artigos. E aí eu sempre deixo lá os PDFs que a gente usa de fonte. E eu tenho aqui o que é basicamente os documentos do processo desse caso, que é realmente, a capa do livro é o caso Loeb Leopold, que é desses dois. E aí ele fala tanto, né, dessas cartas, tem na íntegra as cartas, quanto também toda, como é que fala? A discussão legal, assim, né, com os especialistas, tem os depoimentos, tem os testemunhos. Então, todas as evidências do caso tem nesse livro. Eu vou deixar lá pra vocês. E tem legal. Também... É bem legal. E tem também como é que fala? Me fugiu a palavra, gente. A declaração formal oficial do Richard Loeb também. Tem lá, vou deixar o PDF pra vocês, que foi a declaração oficial dele sobre o caso depois. Que foi basicamente a confissão. Então, vou deixar esses 2 documentos lá pra vocês depois que postar o episódio, tá? Se eu esquecer, é porque eu postei só o episódio e esqueci de botar o PDF depois. E aí vocês me lembram, pode marcar lá no Discord. Mas é só pra quem quiser aí ter uma leitura mais aprofundada no caso, né? Descobriu-se depois, né, que ele deveria ter sido instruído a ir imediatamente da drogaria para a estação central de Illinois e embarcar em um certo trem. E na prateleira do telégrafo de um determinado vagão, ele encontraria uma carta dando mais instruções a serem obedecidas. Esses caras leram muito Agatha Christie, né, gente? Tipo, vai em tal lugar, faça tal coisa, vire não sei aonde. E vai ter uma carta falando pra você fazer não sei o que. Era tudo assim. Dê 3 passinhos para trás, gire, sabe? Exato. É surreal, cara. É bem coisa de adolescente, né, cara? Que não tem noção do que tá fazendo. Que tá vendo aqueles programas assim. Nessa época nem sei se tinha, né? Mas era tipo... não tinha, né? Gente. Mas provavelmente existiam folhetins. Livro e tal, né? De investigação, crime, que no geral segue a mesma estética, mais ou menos. Esta carta estava em um envelope simples endereçado a Sr. Jacob Franks. Escrita no envelope também estava a frase: "Se alguém mais encontrar esse bilhete, por favor, deixe-o em paz, a carta é muito importante." A carta dizia: "Caro senhor, prossiga imediatamente para a plataforma traseira no trem, observe o lado leste dos trilhos, tenha seu pacote pronto, procure a primeira grande fábrica de tijolos vermelhos situada imediatamente ao lado dos trilhos a leste." Ou seja, gente, completamente caça-tesouro. Caça-tesouro. Caça ao tesouro, exato. No topo dessa fábrica há uma grande torre de água preta com a palavra campeão escrita nela. Ai, gente, espere até que você tenha passado completamente para o extremo sul da fábrica. Conte até 5
muito rapidamente. E em seguida, jogue o pacote o mais longe possível para o leste. Por que contar até 5, gente? Pelo amor de Deus. É pra passar, entendeu? Tipo, você passou a fonte ali, o negócio, a torre de água, aí você conta Ai, 1, 2, gente. 3, 4, 5. E daí joga o pacote É pela janela. muito caça-tesouro. É É, Goonies. demais. É É, Goonies. é Goonies do crime. Exatamente. Lembre-se, esta é a única chance de recuperar seu filho, anteciosamente George Johnson. Sendo que o filho já tinha sido encontrado morto. Mano, já tinha. Essa de uma carta aí burrice. encontraram depois só, né? Que aí a polícia tava investigando e aí encontraram essa outra carta que deveria ter sido a próxima instrução de onde deixar o dinheiro, né, do resgate. Então, tipo, sério, cara, é surreal esse caso. Bom, depois que o corpo do Robert foi encontrado, né, o Nathan e o Richard destruíram a máquina de escrever e queimaram o cobertor que eles usaram para carregar o corpo. Então, eles seguiram com a rotina usual, né, como se nada tivesse acontecido. A polícia de Chicago começou uma investigação intensiva, afinal, é um menino de uma família rica, né, que sumiu em um bairro rico, é uma criança, né, cara, então a gente sabe, e naquela época ainda, o quanto isso chamou a atenção de todo mundo, e a polícia estava sendo cobrada, né. E Sim. chegaram a ter recompensas, né, pelas informações. E aí, enquanto o Richard seguia a rotina dele em silêncio, afinal, ele sabia, né, ele tinha aquele histórico de roubo e tal, né? Tipo, ele sabia se comportar. Sim. O Nathan, o Nathan era meio otário, assim. O Nathan, ele falava livremente com a polícia e com os repórteres que tinha no bairro. O tempo inteiro tinha polícia e repórter, né? E aí ele ficava lá conversando com eles, falava as teorias pra quem quisesse ouvir. E ele chegou a falar pra um detetive assim: se eu fosse matar alguém, seria um filho da puta arrogante como o Bob Franks. Ai, gente. Sério. É burrice com, novamente, a sensação de que nada nos atinge. Nada vai acontecer, porque ele é superior a todo mundo. Né? A lei não se aplica a ele. Então, exato. Foda-se. Perto do canal onde o corpo foi encontrado, também foi encontrado um par de óculos, dos registros da única empresa em Chicago que fazia o tipo específico de dobradiça daqueles óculos. A polícia ficou sabendo que 3 prescrições haviam sido preenchidas pendido aquele tipo de óculos. Uma era para um reconhecido advogado da cidade que na época estava viajando. O outro era para uma senhora que estava usando o óculos dela. O outro foi para Nathan, que, ao ser questionado pela primeira vez, afirmou que seus óculos estavam em sua casa. Gente. Ele perdeu o óculos na cena do crime. Mano. É isso. É o mastermind do crime, né? Mastermind, gente. Não, mastermind. Não foi uma joia, um anel, sabe? Foi a merda do óculos. O óculos específico, que tem um tipo específico de dobradiça, que só ele mais 2 pessoas na cidade têm. Ai, gente. Sério. Ao não encontrá-los, disse que não os usava há muito tempo e tinha feito muitos passeios para observar pássaros pelo trecho do canal. E deve ter, em uma dessas ocasiões, deixado cair do bolso. Os 2 foram convocados para interrogatório formal em 29 de maio. Eles afirmaram que na noite do assassinato, eles pegaram 2 mulheres em Chicago usando o carro de Nathan e as deixaram algum tempo depois perto de um campo de golfe. Nesse momento eu entendo a desconfiança do Nathan, mas o que rolou pra também chamarem o Richard? É porque eles estavam sempre juntos, eles foram vistos juntos nessa noite. E aí outras testemunhas e tal falaram, não, a gente viu eles juntos e tal, eles estão sempre juntos, daí a polícia, vamos interrogar os 2, né? Entendi. Ver se bate com o que um fala, bate com o que o outro fala. Entendi. Só que aí, tipo, já começou o problema porque a polícia, tipo, quem eram essas mulheres? Eles não tinham nenhum sobrenome pra elas, sabe? Sim. Porra, tu inventa 2 mulheres, você inventa o nome e o sobrenome pra elas. Tem que falar, é tudo puta, mas fale, entendeu? Mas não, eles não tinham, tipo, eles não conseguiam falar nem, sabe, da descrição dessas mulheres, que obviamente não existiam, né, gente? Era a invenção deles. Então, assim, nem pra pensar num álibi decente eles conseguiram. Seu álibi foi exposto como uma mentira quando o motorista de Nathan disse à polícia que estava consertando o carro dele naquele dia. Sim. Que burrice. Sério. Os 2, ó, as 2 crianças prodígio, hein?
A esposa do motorista confirmou que o carro estava estacionado na garagem de Nathan na noite do assassinato. A máquina de escrever destruída foi recuperada na Lagoa de Jackson Park em 7 de junho. Ai, gente. É E o não Pink para. sério. É o Pink Não, Cérebro. tudo que eles planejaram deu errado. Tudo, praticamente tudo. E bom, o Richard foi quem confessou primeiro, né? A polícia ficou apertando ele e falou: vocês estão mentindo. E aí ele afirmou que o Nathan tinha planejado tudo e matado o Robert no banco de trás do carro enquanto ele dirigia. E a confissão do Nathan seguiu-se rapidamente depois, mas ele insistiu que ele, na verdade, era o motorista, que foi o Richard que era o assassino. Então, um acusou o outro, assim, meio tipo, eu participei, mas não fui eu que matei, sabe? Mas as duas confissões corroboraram, né, a maioria das evidências do caso, e ambas as confissões foram anunciadas pelo procurador do estado em 31 de maio. Então, que dia que foi que eles mataram o menino? Foi dia Deixa eu ver aqui. 21 de maio. Um mês, cara. Durou esse plano deles. Um mês. Nossa, sério. muito infalível. Cebolinha e Cascão. O Cascão e o Cebolinha, exatamente. Esses dois. Sério, mano. E aí, tanto o Nathan quanto o Richard admitiram que eles foram movidos por suas ilusões em busca de emoção, né? Os super-homens e a sua aspiração de cometer um crime perfeito. E nenhum dos dois afirmou, né, que ter se excitado ou se animado pro assassinato, né, que tipo, foi porque eu queria matar alguém e saber qual a sensação. Não, nenhum deles falou que foi isso, mas o Nathan admitiu que ele tinha seu interesse em saber como ele ia se sentir depois de matar uma pessoa, né? E aí ele ficou desapontado ao notar que ele se sentia o mesmo de sempre. Né, Nathan? Porque afinal você é a mesma pessoa, você não vai mudar. Exatamente. Né? Você é igualzinho. Enfim. É muito visão de adolescente, né, cara? Nossa, vou ser outra pessoa depois de tal. Não, cara, você vai ser a mesma pessoa. Você não vai mudar. E é isso. Se eles falaram, não foi por matar, sabe? Eles não buscavam, tipo, que nem a gente vê em muitos casos, né? De, tipo, a pessoa querer matar e ver a sensação de matar alguém. Que, inclusive, aconteceu esses tempos, né, do Brasil aqui, que a menina queria saber se era psicopata e aí matou outro adolescente. Não. Sim. Eles queriam essa emoção de cometer o crime perfeito e não serem pegos. Essa era a ideia deles. E também esse lance de mostrar que, né, que eles são super-homens. Né? Exato, superiores a todo mundo, né? Exato. O julgamento de Nathan e Richard no Tribunal Criminal do Condado de Cook, em Chicago, tornou-se um espetáculo midiático nacional e foi considerado o terceiro julgamento do século. A família Richard, né, contratou o renomado advogado criminal Clarence Darrow para liderar a equipe de defesa. Havia rumores que Darrow recebeu 1 milhão por seus serviços, mas na verdade ele recebeu 70 mil. Hoje em dia, equivale a 1 milhão, né? Se ele tivesse recebido 1 milhão naquela época, ia ser muito... ia ser sei lá, quantos milhões hoje. Mas já foi muito dinheiro, né? Porque a família era muito rica. Sim. Darrow aceitou o caso porque era um ferrenho oponente da pena de morte. Embora fosse geralmente assumido que a defesa dos dois seria baseada em uma alegação de inocência por motivos de insanidade, Darrow concluiu que o julgamento com o júri quase certamente terminaria em condenação e pena de morte. Assim, ele optou por se declarar culpado na esperança de convencer a juíza a impor sentenças de prisão perpétua. Já começa aí o advogado muito foda, esse cara, sério, ele era muito cabeça. E aí ele já mandou a real ali pras famílias, né? Tipo, olha, se a gente tentar defesa de insanidade, é arriscado. Até porque a gente sabe que eles sabiam que era errado. Dificilmente vocês vão conseguir convencer as pessoas de que eles realmente não tinham noção do que eles estavam fazendo, porque eles tinham. E aí eles vão ser condenados e se forem, vai ser pena de morte, né? Então, o que a gente faz? Se declara como culpado, mas aí tenta pelo menos convencer o juiz, porque aí você declarando como culpado, você não tem júri popular, né? Você tem só o juiz dando a sentença. Porque você não precisa decidir se eles são culpados ou não do crime, já que eles já se declararam como culpados. Isso nos Estados Unidos, né, gente? Não sei como é aqui no Brasil.
Mas então era só convencer uma pessoa e não sei lá quantas do júri, né? Então ele mandou essa e realmente foi os esforços que eles fizeram. E aí o julgamento, que tecnicamente então, né, era uma audiência de sentença, justamente, né, por causa dessa entrada de confissão de culpa, durou 32 dias. O procurador do estado, o Robert E. Crowe, apresentou mais de 100 testemunhas que documentavam os detalhes do crime. Era um crime que era muito óbvio que a gente tinha cometido, isso aí ninguém tinha dúvida, ainda mais que eles se declararam como culpados. Então a defesa focou em apresentar um extenso testemunho psiquiátrico, em um esforço para estabelecer as circunstâncias atenuantes, incluindo, então, aquilo que eu tinha comentado, né? Negligência infantil, na forma de pais ausentes, e no caso do Nathan, o abuso sexual por uma governanta. Nesse PDF que eu vou colocar lá no Discord, tem muito isso dos profissionais, né? Psiquiatras e médicos, que deram esses testemunhos. Tem uns que é meio zoado, uma coisa da época, né? Tipo, tem um médico que fala que eles sim têm transtornos psiquiátricos por conta de uma glândula, sabe? Da glândula, sei lá qual, que eles falam. Naquela época que eles acreditavam que podia causar loucura, entre muitas aspas, né? Mas aí isso é coisa da época, né? Que a gente entende que o pessoal realmente acreditava nisso, né? Mas eles realmente eram meninos negligenciados, eram meninos que eram muito, muito, muito imaturos, porque, de novo, né, gente, criança rica. Que responsabilidade que eles tiveram na vida deles, assim? Nenhuma, né? Eles só precisavam estudar, e aí você vê aquele questionamento, né? Eles realmente eram tão inteligentes assim, ou eles só tiveram a oportunidade de se dedicar aos estudos completamente, sabe? E, enfim, né, gente, comecei a trabalhar aos 13 anos empreendendo já de Picon. Comecei a trabalhar aos 13 anos. Não é bem assim, né, querida? Você não precisava sustentar a sua casa. Você começou porque você quis. Não conquistou sua independência financeira aos 13 não era anos. sua independência financeira aos 13 anos, não é assim. É assim como esses dois, né? Tipo, vai saber. Eles eram inteligentes? Eram, mas eles tiveram toda essa oportunidade de poder estudar nas melhores escolas. Gente, né? O cara estudava em Harvard criança. Tipo. Harvard pra criança, né, cara? Tipo, se tem um ambiente que vai permitir a criança se desenvolver intelectualmente, é ali. Então, né? Mas ao mesmo tempo, eles não tinham maturidade emocional, né? Em casa, com os pais. Tipo. Tanto você pega, eu acho muito cedo entrar na faculdade com 17, 18 anos, sabe? Você não sabe o que você quer da vida. E os moleques entraram com 15, sabe? Tipo, é outra cabeça, assim. Você não sabe o que você quer da vida. Eles eram imaturos. Então, você tem essa dicotomia, né? Enquanto eles eram muito inteligentes nos estudos, afinal tiveram todo essa preparação, né? Eles em casa não tinham apoio emocional, não tinham convivência familiar, né? Enfim, eles eram, assim, contradições. E eu achei muito legal que tem alguns médicos que falam isso nesse documento que eu coloquei lá, que foi mais ou menos o que eu tentei trazer aqui pro roteiro para vocês. Então, o Daryl também chamou uma série de testemunhas especializadas que ofereceram um catálogo das anormalidades, entre muitas aspas, do Nathan e do Richard. E uma testemunha falou sobre as glândulas endócrinas, é isso aí, que seriam disfuncionais. Isso teria causado, né, a loucura neles. Porque nessa época tinha muito tipo, uma pessoa normal não faria isso, sabe? Claro que faria, gente, a gente sabe que faz, né? Porque, inclusive, esse podcast tem o que tem mais gente que não tem nenhum atestado de insanidade. Exatamente. Não fez, né? Não dá pra ligar crime com insanidade o tempo todo. Não dá mesmo. E outra testemunha era sobre esses delírios deles, assim, delírios de grandeza, né? Enfim, de ego que levaram ao crime. E aí, eu achei muito interessante que o Dr. H.S. Hubert fez uma extensa análise deles. E sobre o Richard, ele falou o seguinte: intelectualmente, ele supera muito um garoto médio de sua idade, mas as suas reações emocionais são aquelas, estimo porque não posso medir, de um menino de cerca de 9 ou 10 anos, certamente menos do que um menino da puberdade. Em questões de julgamento, ele é infantil. Ele parecia bastante interessado em descrever o planejamento do crime. Na descrição do crime em si, ele foi extremamente indiferente.
E quando descrito a dor que ele trouxe para as famílias envolvidas, ele parecia bastante indiferente. Ele não tinha nenhum remorso. Ele estava interessado no crime como uma coisa técnica. Ele não teve nenhuma reação emocional adequada a isso. Então, é aquela coisa, né? Tipo, as reações emocionais de uma criança, assim. Eles nunca tiveram nenhum relacionamento duradouro, nem que seja familiar, sabe? Os pais davam só a casa e dinheiro e acha que é isso, sabe? E paga a escola. E foda-se. Ainda mais nessa época, né? Que não tinha essa noção. Então, Exato. né? Tipo, adianta o quê? O menino super inteligente e emocionalmente uma criança dependente e que, sabe, não tem noção das merdas que ele faz. E quer dizer, até tem noção, né, gente? Tem noção, né? Mas aquela coisa, tipo, ele não tem noção, acho que assim, da gravidade das coisas, sabe? Tipo, tudo pra ele não vai parecer tão sério, sabe? Porque justamente ele nunca teve essas experiências, né? De se responsabilizar pelas coisas, né? Porque, enfim, roubava e não acontecia nada. Virou Sim. alcoólatra adolescente e não acontecia nada, sabe? Continuava tendo os estudos pagos Com e uma tudo rede em de casa. proteção ali pra eles, pra quando eles quisessem, sabe? Exato. Já sobre Nathan, ele disse: ele não tinha amigos próximos, ele sempre desejou um amigo, mas esse amigo devia se encaixar. Ele sentia com aquela fantasia de rei escravo que tinha sido a tônica de sua vida mental anterior. Ele era muito sensível à crítica dos outros. Ele preferia viver uma vida não emocional se pudesse. Seu ideal era intelectualismo puro. Seu humor é mais ou menos nivelado e bastante superficial. Ele não tem emoções fortemente desenvolvidas. Sua filosofia de vida é o puro egoísmo. Ele sentia que as regras que regem os homens comuns não se aplicam a ele, porque ele era muito superior. O único erro sério que ele poderia cometer seria um erro de intelecto. E cometeu mesmo, pois burro. Ele parece ter o intelecto de um homem de 30 anos que foi estudante durante toda a sua vida. Seu desenvolvimento mental foi extremamente precoce. Seu julgamento é de uma criança. Ou seja, tipo, ele até é inteligente, mas não tem inteligência emocional, por exemplo. Não tem experiência de vida, né? Nenhuma. Exato. Eu achei muito interessante isso. Parece um homem de 30 anos que foi estudante a vida inteira. Porque Sim. realmente tem gente que é assim, né? Só tem o conhecimento técnico de muita coisa. Mas aí chega na prática, tipo, a pessoa não sabe o que fazer, né? Tanto, sei lá, na coisa mais banal do mundo, você cuidar da casa, fazer a comida, sabe? Fazer o próprio almoço. Não sabe, vai morrer de fome. Quanto, né? Conseguir enxergar coisas mais complexas. Sim. Mas os especialistas chamados pelos promotores para testemunhar contestavam as afirmações de que Nathan e Richard sofriam de algum transtorno mental. Depois das testemunhas, havia chegado a hora dos apelos finais da defesa e acusação. O discurso do advogado Clarence Darrow foi considerado o melhor de sua carreira, sendo chamado de súplica magistral. Seu tema principal eram os métodos e punições desumanos do sistema de justiça americano e a juventude e maturidade dos acusados. Ele focou muito, porque nessa época tava rolando a Primeira Guerra, né? Era a Primeira Guerra? Era. Uhum. E aí ele fala, tipo, cara, é muito foda esse discurso dele contra a pena de morte, sabe? Você fica naquela época, cara, o cara já tava muito à frente do tempo dele. E aí ele começa falando da guerra, sabe? Da Primeira Guerra. Tipo, a gente manda nossos jovens pra outro país pra matar. E aí a gente aqui na nossa casa, tipo, a gente pega e julga e condena à morte jovens que matam outras pessoas, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito louco a gente ficar vendo que, enfim, no final das contas tá usando a questão da juventude deles como, olha, eles são muito imaturos e fizeram isso, e não que isso justifique, mas isso tem que atenuar a questão, né? Uhum. Isso daí próximo aos anos 40, e próximo aos anos 40 rolou George Clooney Jr. Exatamente, sabe? Eu pensei isso também. Que basicamente foi isso, era um menininho, né, e que foi morto, foi tipo... Condenado à morte. Condenado à morte por ser... 14 anos de idade, bem mais novo. Bem mais novo. Bem mais novo, mas foi tratado como um homem adulto. Sim. Né?
Então, enquanto eles... E é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Exatamente. De que, tipo, se a gente bota racialidade assim, a gente vê garotos ricos, né? Sendo tratados como jovens garotos, né? Até os 40 anos, né? Exatamente, sou isso, apenas um jovem garoto, ainda. estou Mas você aprendendo. pega a questão do homem mais racializado, né? Não é tão garoto, né? Então, é muito louco já que sabe o que é a faz. mesma época, né? Que é, tipo, Uhum. do Stiney foi nos anos 40, né? Esse é Pra antes. 36. Então, esse daí é 36, né? Por aí. Uhum. E as contradições da sociedade também, né? Porque você tinha ainda o apartheid americano nessa época, né, cara? Então, Exato. tipo, né? Já fica aí a hipocrisia norte-americana que a gente conhece muito. Mas esse cara, então, o discurso dele, ele falou o seguinte: o mais fácil. Mas eu acho muito doido isso desse cara ser contra, né, a pena de morte. Nessa época, cara, é muito doido isso. Sim. E tá até hoje tendo gente que fazer essa campanha, né? De contra a pena de morte. Nessa época já começa a ter, se eu não me engano, alguns primeiros pensares em relação ao antipunitivismo, né? Exato. Começa a ter, né? Muitos pensadores. E, bom, ele fala assim: o mais fácil e o mais popular a se fazer é enforcar meus clientes. Eu sei disso. Homens e mulheres que não pensam vão aplaudir. Os cruéis e imprudentes aprovarão. Será fácil hoje, mas em Chicago, e estendendo-se por toda a extensão da terra, cada vez mais pais e mães, os humanos, os gentis e os esperançosos, que estão entendendo e fazendo perguntas, não apenas sobre esses pobres meninos, mas sobre seus próprios. Esses não se juntarão a nenhuma aclamação à morte dos meus clientes. Esses pediriam que o derramamento de sangue fosse interrompido e que os sentimentos normais do homem retomassem seu domínio. Meritíssimo está entre o passado e o futuro. Você pode enforcar esses meninos, você pode pendurá-los pelo pescoço até que estejam mortos. Mas ao fazê-lo, você voltará seu rosto para o passado. Ao fazer isso, você está tornando mais difícil para qualquer outro menino que, na ignorância e na escuridão, deve tatear seu caminho através dos labirintos que só a infância conhece. Ao fazê-lo, você tornará mais difícil para os nascituros. Você pode salvá-los e tornar mais fácil para todas as crianças que algum dia possam estar onde esses meninos estão. Você tornará mais fácil para cada ser humano com uma aspiração, uma visão, uma esperança e um destino. Estou implorando pelo futuro. Estou suplicando por um tempo em que o ódio e a crueldade não controlem os corações dos homens. Quando podemos aprender pela razão e julgamento e compreensão e fé que toda vida vale a pena salvar e que a misericórdia é o atributo mais elevado do homem. E aí, tipo, todo mundo ficou, meu Deus, o cara é super foda. Ele ficou 12 horas, cara, falando, tipo, batendo nessa tecla, sabe? Tipo, a gente tem que parar de matar as pessoas. Porra. Sabe? Eles vão virar um ciclo do inferno que ninguém nunca mais vai sair. Nunca vai terminar essa porra aqui. Nunca mais tem fim. Muito foda mesmo. Fica aí o... Vou deixar, enfim, né, o documento lá pra vocês verem. Tem todo esse fechamento, né, do tribunal, tanto da acusação quanto da defesa. Perfeito. O juiz foi persuadido, mas explicou em sua decisão que foi baseada principalmente em precedentes na idade dos acusados, né? Em 10 de setembro de 24, ele condenou Nathan Leopold e Richard Loeb à prisão perpétua pelo assassinato e mais de 99 anos pelo sequestro. Os dois foram mandados para a prisão de Joliet, e apesar de serem deixados separados, eles conseguiram manter essa amizade. Nathan foi transferido para a penitenciária de Stateville em 31, e mais tarde Richard também foi transferido para lá. Uma vez reunidos, os dois expandiram o sistema escolar prisional, adicionando o currículo de ensino médio e faculdade. Eu achei muito doido porque depois que eles foram presos, que eu acho que aquela coisa, né, que nem outros casos que a gente teve, depois que a pessoa é presa, que ela consegue ter o acesso ao que ela precisava, sabe? Ao mínimo. O mínimo. E no caso do Nathan, isso é muito, muito forte, assim. Dá pra perceber que ele realmente, o que ele precisava é alguém ouvir ele, sabe? Porque ele era um adolescente babaca. Ele só precisava, né, conversar, até uma rede de apoio ali pra ele e tal, que tirasse essas ideias merda da cabeça dele. E foi o que aconteceu depois que ele foi preso. Então ele fez muita, muita coisa depois, sabe? Muita coisa massa mesmo.
que realmente, né, que a gente fala que você deveria ser, né, o que o sistema penitenciário deveria fazer, mas não é o que acontece. Não é mesmo? Em 28 de janeiro de 36, o Richard ele foi atacado por outro prisioneiro chamado James Day com uma navalha em um banheiro. Ele morreu logo depois no hospital da prisão, aos 30 anos. O James alegou que o Richard tinha agredido ele, mas ele saiu ileso enquanto o Richard sofreu mais de 50 ferimentos, incluindo feridas defensivas em seus braços e mãos, e a garganta dele também foi cortada por trás. Então, assim, como que você... Ai, estou me defendendo, mas só o outro cara que tem marca de defesa, sabe? Sim. As notícias sugeriam que o Richard tinha feito uma proposta sexual para o James, e aí dizem também que as autoridades, né, nessa época, imagina, né, 36, cara, eles, tipo, não pode falar em gay, né? Não pode. Não existe. Não existem essas coisas. E aí eles, tipo, só jogaram pra baixo do tapete e ficaram constrangidos, né, por falar em gay, não pode nem falar que tem gay. E aí eles decidiram que o James estava se defendendo. Mas, tipo... Todo mundo sabia, até o próprio padre, assim, que ia nessa penitenciária deles, ele falou, não, o Richard sempre se confessava comigo, conheço ele, então, tipo, é muito mais fácil o cara ter dado em cima dele e ele ter falado que não e o cara ter matado ele do que o contrário, sabe? Porque ele era um cara super de boa, assim, ele nunca ia constranger alguém ou dar em cima de alguém que não queria, sabe? Enfim, né? Acabou morrendo na prisão. Às vezes só de saberem, né, que ele era homossexual também. Exato. Né? Só esse fato, só de existir, só de viver sendo homossexual dentro dessas condições já é um risco, né? O Nathan, então, ele continuou com o trabalho dele na prisão após a morte do Richard. Apesar de ter depressão, ele sofreu muito com depressão, ele se tornou um prisioneiro modelo e ele fez muitas contribuições significativas para melhorar as condições da penitenciária. Então, esses trabalhos que ele fez incluíam a reorganização da biblioteca da prisão, ele ajudou a fazer uma reforma no sistema escolar da prisão, né? Tanto com relação às aulas quanto aos alunos também. E ele também fez trabalho voluntário no hospital da prisão, incluindo aí em 44 um estudo que eles fizeram um estudo penitenciário de malária, que eles pediram para prisioneiros serem voluntários para serem inoculados com patógenos da malária e depois serem submetidos a vários tratamentos experimentais. E ele falou, não, vou participar da sério, esse era o nível dos anos 40, né, gente? Ai, gente, é o Brasil 2021, né? Só que daí com vovozinhos que não sabem o que tá acontecendo. E mais tarde, ele também escreveu que todo o seu bom trabalho na prisão e após a sua libertação foi um esforço para compensar o crime dele. Ele realmente se sentia culpado depois de ter esse amadurecimento emocional, né? Até ficando mais velho, né? Ele entendeu que realmente aquilo que ele tinha feito era muito errado. E aí, tudo que ele fez no resto da vida dele foi um esforço para fazer o bem. Porque ele queria, sabe? Tipo, já fiz mal demais na minha vida. A partir daqui eu vou só fazer coisa boa e tentar ajudar as pessoas. E eu achei isso incrível, assim, da parte dele realmente ter essa atitude, sabe? Sim. Apesar que, né, gente, é muito surreal, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma consciência maior sobre testes e tudo mais. E é muito louco que isso aí aconteceu nos anos 40 e tem gente que acha que tem que voltar, né? Exato. Enfim. No início da década de 50, o autor Meyer Levin, que havia sido colega de classe de Nathan na universidade, solicitou a cooperação dele para escrever um romance baseado no assassinato de Robert Franks. Nathan respondeu que não desejava que sua história fosse contada de forma ficcional, mas ofereceu a Meyer a chance de contribuir para o seu próprio livro de memórias, que estava em andamento. Meyer não aceitou a sugestão e seguiu em frente com seu livro, apesar das objeções expressas de Nathan. O romance intitulado Compulsion foi publicado em 56. A autobiografia de Nathan, Life Plus 99 Years Perpetual, mais de 99 anos, foi publicada em 58 como uma parte de sua campanha para ganhar liberdade condicional.
Ao iniciar seu relato com as consequências imediatas do crime, ele gerou críticas generalizadas por sua recusa de contar sua infância ou descrever quaisquer detalhes do assassinato. Ele também foi acusado de escrever o livro apenas como meio de reabilitar sua imagem pública, ignorando o lado sombrio de seu passado. Ele também depois teve uma adaptação desse livro do Meyer, um filme de 59. Peixinho Diabólico. Não sei como é que é o nome em português, mas é Compulsion o nome. Compulsion? Ah, então esquece. Isso daí eu vou falar depois, das minhas ideias aqui. Não, tem várias coisas que é baseado nesse caso. Existe um filme que chama, em português... É bem isso mesmo, gente. Chama Estranha Compulsão, dos anos 60. Que fala a história. Deixa eu ver. Na década de 20, 2 ricos e arrogantes universitários pensam em ter cometido um crime perfeito. É isso. É isso. Compulsion, né, em português, foi como Estranha Compulsão. Então, é esse aí, Compulsion. Esse daí. Exatamente, é de 59. Foi baseado nesse livro do Meyer. E aí o Richard, não, o Nathan tentou entrar com processo falando, tipo, mas tá errado, né, as coisas. Mas, tipo, a justiça só falou, não, foda-se aí, você não tem direito a reclamar do que você fez, você cometeu um crime. E aí acabaram fazendo o filme mesmo. E depois de 33 anos, então, ele teve a liberdade condicional em março de 58. E a Comissão de Serviço dos Irmãos, que é um programa afiliado à Igreja dos Irmãos, aceitou ele como técnico médico em um hospital em Porto Rico, onde ele foi trabalhar como assistente de laboratório e raio-x. Posteriormente, ele se mudou para San Juan, né, em Porto Rico, e casou com uma mulher que era florista. E ele também teve um mestrado na Universidade de Porto Rico e depois deu aulas lá. Ele se tornou pesquisador do Programa de Serviço Social do Departamento de Saúde de Porto Rico, trabalhou para uma agência de renovação urbana e habitação e fez pesquisa sobre hanseníase na Escola de Medicina da Universidade de Porto Rico. O Nathan também atuou na Sociedade de História Natural de Porto Rico, viajando por toda a ilha para observar a avifauna, né, que seria a fauna de aves. E em 63, ele chegou a publicar um livro sobre o assunto, né, sobre pássaros, chamado Checklist dos Pássaros de Porto Rico e das Ilhas Virgens. E o Nathan, então, morreu de um ataque cardíaco relacionado a diabetes em 29 de agosto de 71, aos 66 anos. E é isso, gente. Teve, então, como eu comentei, teve esse Compulsion. Tava lendo aqui agora que eu não sabia que uma das temporadas do The Sinner, que é aquela série da Netflix, é baseada neste caso. É na 3ª temporada. Eu ia falar que, pra mim, eu não vi a narrativa dessa história me lembrou muitos filmes. Muitos filmes. Vou até listar quais. Me lembrou Peixinho Diabólico, porque foi na hora eu associei. Peixinho Diabólico, gente, é um filme do Hitchcock, de 48, né? Foi meio que na época. Como é que é o nome em português do Funny Games? Então, isso que eu ia falar também. Mas aí eu tava falando do Fechim, porque é disso. São 2 caras muito ricos que dá a entender o lance como é mesmo? O lance de que eles serem homossexuais. E basicamente o filme é eles, depois de cometerem um crime, tentando provar que ninguém vai descobrir que eles estão todo mundo tá jantando em cima do cadáver que está dentro de um baú. É isso. Não é spoiler, tá, gente? Isso me lembrou também o Funny Games, que é o Violência Gratuita. Violência Gratuita, isso aí. Que tem a versão austríaca e tem a versão americana. Esse é o único remake que eu falo que tanto faz, porque o diretor, ele fez cada passo igual, sim, sabe? É bem igual mesmo. Então, igual mesmo. Tanto faz se você for ver a austríaca ou a americana. Normalmente a americana é mais fácil de achar. Que também fala disso, de 2 garotos que vão atrás de uma família pra perseguir, simplesmente por uma questão de tentar fazer um crime perfeito. E nisso me lembrou vários outros filmes. Por exemplo, me lembra Pânico, né? Gente, anos 90, pelo amor de Deus, isso não é um spoiler. Grata, né? Eu sinceramente espero que isso não seja um spoiler. Mas tinha o Stu e o Billy, que eram... Sim, eu lembro o nome deles, porque eu gostava muito de Pânico. Mas tinha o Stu e o Billy, que eram os principais de Pânico, em que no final eles também fazem crime pelo crime, e meio que até o diretor assumir que eles
que eles poderiam sim ser homossexuais ou homoafetivos, né? Uhum. Então, tem várias narrativas de filmes e séries atuais de dupla de homens com um quesinho homoafetivo que tava procurando o crime perfeito por serem super inteligentes. Pode ver que a maioria é tudo esse pique. Eu achei interessante também, porque eu não conhecia esse caso, que nem tu falou. É um tropo, né, que existe muito na ficção, e aí você conhecendo o caso, você fica... Entendi de onde tiraram a ideia. Sim, tanto que na hora que você foi falando, eu falei, gente, é o Festim Diabólico. Exato. Aí eu falei, não é o Festim Diabólico, também pode ser o Funny Games, também pode ser o Pânico, pode ser Agora eu vários tenho que ver a filmes. terceira temporada de The Sinner, que eu não vi, eu só vi a primeira e a segunda. Eu não vi ainda. E já tem 4 temporadas, eu não vi a terceira e a quarta, então... Tenho que ver. Fica aí, que é muito boa essa série também, a gente pode assistir. Mas é isso, dá pra ver quanto que esses crimes antigos também inspiram... acaba que meio vai virando cultura popular mesmo, né? Tipo... que nem, por exemplo, da Dália Negra, né? Isso, vai misturando o que é real, o que é ficção, né? Tipo, o próprio do Horror Amityville também, que a gente já contou aqui. Exato. Sabe? Vai misturando, assim, tipo, a gente... Nesse caso, eu nem sabia que era real as coisas, né? A inspiração dos caras pra todas essas obras. Então, fica aí. E tem livro também inspirado nesse caso. O livro a gente nem comentou aqui, porque eu nunca li nenhum desses livros. Mas se você leu e quiser indicar aí, deixa nos comentários também. Sim. Pra gente dar uma olhada. E é isso, meu povo. Bora para os comentários, então, do episódio passado. Eu vou começar dando um recado para as pessoas que comentaram, que ficaram rindo de eu e da Fabi falando que o cara era gigante. Que ele tinha 1,80 m. Olha aqui, meu povo. Pra gente, 1,85 m é grande sim, tá? Ai, gente, mas aquelas não são parâmetros. Eu acho que a gente tem que postar a nossa foto, inclusive, no... Temos. Ok que a gente tem nossa identidade visual no Insta. Mas a gente tem que postar a foto de nós três. Entender. Pra galera entender o tamanho da Bruna e da Fabi. Porque um negócio que, assim, elas literalmente ficam na altura da minha axila. E eu tenho 1,75, sabe? Não é tudo isso também, sabe? Ai, não. Ele era gigante sim, tá? 1,85 é gigante. A coisa mais fofinha do mundo era a Bruna deitando na cama. É no meio da Jéssica e da Alissa, gente, no meio. Tinha só um cantinho, deitei lá no meio. Fiquei lá no meio de gigantes. Assim no meio. Parecendo uma pequena criança, sabe? E eu no meio da cama e pegando... meus pés não sobravam da cama e os dela sobravam. Ai, gente, sério. Momentos. Então é isso, vou deixar aqui, ó, minha indignação com essas pessoas achando graça da gente achando o cara grande com 1,85, tá? Não é... não vem com essa. Vamos lá. O comentário da Sulene, que é Sulene mesmo. Eu achei que era Sulene. Não, é Sulene. Ei, vale comentários sobre comentários? Vale, gente. Vale, pode falar. Uma grande corrente. Ai, gente, eu ouvi vocês falarem sobre saúde mental, cara, isso é muito importante. Esse negócio de terapia pré-social é mais complicado ainda. A nossa profissão é absurdamente desvalorizada. E olha, a gente estuda tanto, mas eu sou da opinião que se você, como psicólogo, se dispõe a cobrar um preço social ou não cobrar, é seu dever prestar um bom serviço, né? A profissão já é desvalorizada, aí tem os profissionais que puta que pariu. Enfim, continuem falando sobre. Meu sonho é saúde mental deixar de ser tabu, o que é, né? Observação muito louca este caso, hein? Lembrou o Dahmer. Queria saber um pouco mais da infância e adolescência desse moço, vou procurar, né? No caso, a gente falou sobre o Larry Eyler. Exato. E sim, a gente fica muito martelando que a boa parte desses casos, obviamente, não que esses crimes não aconteceriam,
mas muitas coisas poderiam ter uma ajuda, né? Um suporte maior com essa questão. Mas também não adianta a gente se iludir e falar, ai, gente, ele não buscou terapia, que pena. Sabe? Né? Exato, não é assim também, né, gente? Não é assim. Se buraco nem mais falo, embaixo. se nem no Brasil, que a gente tem um SUS, rola, imagina lá, entendeu? Então, e que nem você falou, né? Às vezes vai ver programa de psicólogo a preço popular, aí o psicólogo tá cagando pra pessoa, né? Exato. Então, tem que ver muito. Eu vou ler o comentário do Tomiti, o Tom. Ele falou assim, a hora que a Fabi fala com as pessoas que estão arrumando a casa, eu fiquei procurando as câmeras. Olhei para todos os lados, pois era exatamente o que eu estava fazendo. É porque a gente tem câmeras, vocês que não sabem. Gente, é porque a gente tem os dados. O Spotify, na verdade, passou pra gente dados, né? Do que eles fizeram uma pesquisa, o que as pessoas mais fazem ouvindo podcast, né? E a maioria é limpando a casa. É que nesse dia a gente ficou conversando especificamente disso, que a Bruna falou, que o episódio era muito grande. O episódio vai ficar horas, não sei o que. Eu falei, gente, é isso, não é episódio pra lavar uma loucinha. É pra aquela faxina que você levanta o móvel, sabe? Exato, arrasta as coisas. Exatamente. É esse tipo de faxina. Então é isso, a gente sabe que vocês limpam a casa escutando a gente, tá? Não é câmera escondida, não. Mas pode ser aqueles. Deixa eu ver aqui. A Nayara Rosa disse, eu ouvindo a Jéssica contar da apresentação dela pra psico e pensando que se eu fosse a psico dela, sou psicóloga, dizendo, que legal, eu também amo crimes. E a Jéssica não voltando na próxima sessão. Imagina. Falar que a minha psicóloga é nossa fã, hein? Beijo pra Bruna, que é a minha psicóloga. E ela tem o mesmo nome que eu, que é muito engraçado. Eu vou passar o podcast pra minha psicóloga, vamos ver o que ela acha. Passe lá, a minha é a nossa fã já, então tá tudo certo aqui, tá tudo combinado já. Ai, gente, mas é isso também, né? A gente tem que entender que nossos gostos não necessariamente porque a gente é bando de psicopata de serial killer. Exatamente. Já passamos nessa fase, né? Exatamente. Pode ler. Eu vou ler o da Natália Cristine. Ela falou assim... esses Yags... Gente, pra quem não sabe... que um amigo meu não sabia o que era Yag, né? Que as pessoas falavam... É gay ao contrário, porque senão a plataforma pode te bloquear, né? Então exatamente. As pessoas escrevem Yags. Porque se você vê a pessoa falando, só gay, você pode ter seu comentário, né, denunciado e perder a conta. Homofobia. Você chamou a gay de gay, é homofobia. Ai, gente, não posso falar que eu odeio gays. Bom, ela falou assim, esses Yags não assumidos que pagam de machão me deixam triste, porque eu sei como é doloroso não conseguir se aceitar como você realmente é. Mas eles também me deixam super puta da vida. Uma coisa é você ter um problema de aceitação pessoal, agora sair xingando e ofendendo outras pessoas é muita covardia. E claro que carrega toda a questão de uma certa inveja, porque aquela pessoa se aceita, mas você não consegue fazer o mesmo. Então a saída que você acha para enfrentar é ofender, agredir e matar. Aí, entre parênteses, ela botou, gente, não acredito que eu vou ter que arrumar uma casa de praia só pra Jéssica ter os momentos de paz dela. Mas tudo bem, só não dou o mundo pra essa mulher porque o mundo é uma porcaria. Muito obrigada, Natália. Arrume a casa de praia para a Jéssica. Aí a campanha. Ai, gente, o Airbnb tá caro. Mas é isso, né, cara? Esse caso do Larry, ainda mais anos 70, né, cara? Que... Querendo ou não, assim, a era dos hippies, da aceitação, paz e amor, não era bem assim, né? Ainda tinha muita... Se hoje em dia ainda tem, né? Ainda tinha muita homofobia, então tinha muito desse auto-ódio, né? Da boa parte das pessoas LGBT, de não se entenderem, né? Como pessoa LGBT, então... Mesmo ele, que tinha o suporte familiar e tudo Exato. mais, a questão vai pra além tinha disso. Convívio, né, com pessoas da comunidade. Isso que é o mais doido pra mim, eu acho. Porque, tipo, ele tinha acesso total. Ele ia em bar, ia em festa. O mais louco pra mim é isso também. Tinha namorado fixo, sabe? Ele tinha aceitação da família, ele tinha tudo que um monte de gente quer, sabe? Uhum. Exatamente. Então, a questão é que não... Eu acho que não vai bem além do auto-ódio nesse rolê. Exato, exatamente. Sabe? Porque o auto-ódio, muitas vezes, é quando a pessoa tá muito presa, né? A pessoa tá naquele... às vezes tá num casamento, como a gente já viu alguns casos. Do cara que tá num casamento, do cara que tá
realmente tentando transparecer para a sociedade que não era assim, mas ele frequentava esses locais abertamente, ele tinha um apoio familiar, né? Desde novo, ele não era um excluído social, né? Então, ele tava dentro do que se... Enfim, né? De um cara gay que poderia ser aceito. Então, eu acho que nesse caso é bem além do auto-ódio. Mas é isso, gente. Tem mais algum? Não. É isso, né, gente? Não. Só queria comentar que eu ri muito dos comentários do Mini, do Bella Kiss. Assim, gente, no mini geral. É porque a única foto que tem do moço é aquele desenho dele horroroso com aquele bigode feio. Mas dizem as descrições de que o Bella Kiss era bonito, tá, gente? Então por isso que eu vou... Mas é que todos os comentários eram charmoso. Eu botei charmoso porque, né, era o que diziam que ele era. Ele era um cara simpático, bem arrumado, charmoso. E aí eu botei, bom, né? É o charme de cada época. Era gente. O charme da época, gente. Eram outros tempos, né, galera? É muito bom os comentários de vocês. Gente, deixe seus comentários aí sobre esse caso, sobre qualquer caso, na verdade. Se você quiser mandar algo mais pertinente, tipo aí episódios específicos, sei lá, um negócio maior, manda no e-mail pra gente, que a gente adora ver os feedbacks de vocês. Pode mandar também sugestão de episódio, mandem no e-mail, por favor. Mande sua historinha de creepypasta, mande sua historinha de fantasma, de mil medinhos, que vai ter mais episódio aí pela frente. E apoia a gente. A gente ainda precisa do seu apoio pra continuar crescendo. Por favor, lembrem disso, que a gente, graças a vocês, estamos aqui como exclusivos Spotify. Mas, não somos ricos. A gente ainda depende do apoio de vocês, dos ouvintes, dos apoiadores. Se você não puder apoiar, indica pra um amigo, sabe? A gente tá aqui, chegamos onde chegamos porque vocês ajudaram muito, sabe? De indicar, de fazer a galera ouvir no escritório. Agora que estão voltando, né, o presencial em muitos escritórios. Bota aí no alto-falante pra galera ouvir. Sim, gente. Eu sei que tem gente que faz, escuta junto. Manda foto pra gente, a gente adora ver. Manda pra galera do seu trabalho, mas assim, vai com calma também pra galera não se assustar, né? Manda os episódios mais engraçadinhos pra começar, né? Pra fisgar. Aí depois você manda os mais pesados, né? Depois que a pessoa começa a gostar. Não manda do Dahmer logo de primeira. Não. Não, pode dar ruim, né? Vai a pessoa, sei lá, vai achar que você é estranho. Exatamente. Aí depois fica excluído aí no trabalho. E aí, eu tô falando pra né? eu pedir também pra mandar a história de ET. Manda a história de ET, gente. Pode mandar. Pode mandar. Aí a gente vai gravar react da Bruna. Deus me livre. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Beijo. Beijos, galera. Até semana que vem.